Oi, pessoa. Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Oi, primeiro ano, como vai você? Hoje nós vamos fazer a correção da lista de movimento circular, primeira parte, e o primeiro exercício nos diz o seguinte: a Terra, em movimento de rotação em torno do seu eixo, desloca-se a cada hora de um ângulo central igual a. E aí ele não me deu nenhuma informação, a gente se sente meio perdido. Mas lembra que eu falei contigo sobre a importância de nós analisarmos o contexto do exercício, né? Então, olha só comigo aqui. Ele me disse que é um movimento de rotação, então é um movimento de giro da Terra, né? Em torno do seu próprio eixo. Esse é um movimento de rotação, né? Tem um de rotação e tem um de translação. Então, esse movimento de rotação aí é aquele movimento da Terra em torno dela mesma que define os dias e as noites, não é? Então, eu já sei que o período, que é o T maiúsculo desse movimento, ele é de 24 horas. E aí ele me pergunta a cada hora qual é o ângulo central, qual é o giro que ela faz. Ela dá uma volta toda? Não, não dá, porque em 24 horas é que ela dá uma volta inteira, que são 360 graus, beleza? Então, ele me pede a cada uma hora que ângulo X é esse. Então, eu vou analisar aqui, ó. Se eu tenho menos tempo, eu giro um ângulo menor, então elas são diretamente proporcionais. Eu posso multiplicar cruzado, daí ficou assim, então, ó, 24x é igual a 360. Passou o 24 dividindo, você achou esse ângulo de 15 graus. Alternativa A. Beleza? Não se esqueça de sempre analisar essa regrinha de 3 aí, beleza? Vamos para a próxima? Na questão 2, ele fala assim: a velocidade angular ômega, que é esse W diferente aí, do ponteiro dos segundos de um relógio vale em radianos por segundo. De novo, parece que ele não me dá muita informação, né? Mas olha só, ele me pede a velocidade angular do ponteiro dos segundos. Nós já conversamos que cada ponteiro demora um certo tempo para dar uma volta, não é? O ponteiro dos segundos, que é aquele menorzinho, ele demora para dar uma volta, ele demora 60 segundos. E essa é a definição de período, beleza? Então, o período desse ponteiro é de 60 segundos. A velocidade angular, ela é quanto de ângulo que eu andei a cada unidade de tempo, beleza? Então, o tempo que eu conheço é o tempo de uma volta. Deixa eu trocar de caneta aqui. É o tempo de uma volta, é o período de 60 segundos. E nós combinamos que isso aqui dava uma volta. Uma volta são 360 graus, que é a mesma coisa que 2π radianos. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele me pediu em radianos, beleza? Então, aqui vai ficar 2 vezes π. E percebe que aqui o π não sumiu, então também não vou sumir com ele aqui, não vou substituir, beleza? Simplifiquei o 2 com o 60, dividi em cima e embaixo por 2, ficou π sobre 30 radianos por segundo, alternativa C. Percebe como a interpretação é fundamental nesses exercícios? Questão 3 aí para gente. E para você ver como a interpretação é importante, eu vou fazer ela de duas formas para você. Então, olha lá. Um carrinho descreve uma circunferência de raio 20 centímetros com velocidade angular ômega constante de π sobre 8 radianos por segundo. Então, ele descreve um ângulo de π sobre 8, medido em radianos, a cada 1 segundo, beleza? Isso significa que esse móvel completa uma volta em, e aí ele me pergunta quanto tempo. Esse tempo, para ele completar, para ele completar uma
volta, esse tempo ele se chama período, né? Período é o tempo necessário para a realização de um movimento completo, né? Então, de uma volta completa. Beleza. A gente pode vir direto pela fórmula lá da velocidade angular, que é de 2π sobre o período. Então, aqui, ó, ele já tinha me dado a velocidade angular, ômega. Então, aqui ficou assim, ó, ômega. Opa, já vou substituir aqui, que ele já me deu, né? Que aqui era o ômega. Então, ficou assim, ó, π sobre 8 do valor de ômega é igual a 2π da fórmula sobre o período, que é o que ele está me pedindo. Vou cancelar aqui, ó, π de um lado, π do outro. Sobrou 1 aqui. Multipliquei cruzado, t vezes 1, t, 8 vezes 2, 16 segundos, beleza? Alternativa A. Olha como que você faria de outra forma. Só por regrinha de 3. Eu quero saber quanto tempo demora para eu completar uma volta, 2π radianos. Por que radianos? Porque aqui está em radianos, beleza? O que essa informação me diz? Ela me diz que π sobre 8 radianos são percorridos em 1 segundo. Olha lá, se o meu tempo diminuir, o meu ângulo também vai diminuir, beleza? Então, elas são diretamente proporcionais, basta eu multiplicar cruzado. Ficou assim, ó, t de período vezes π sobre 8 é igual a 2π. Já vou cortar o π daqui de cá, ó. O período ficou igual a 2 vezes 8, os mesmos 16 segundos. Aí fica a sua escolha, como você prefere, fórmula ou regrinha de 3. Beleza? Vamos para número 4, então. A questão 4 diz assim: retorne ao exemplo anterior e adote π igual a 3. Em 2 segundos, aquele carrinho percorre um arco de trajetória L de comprimento igual a... E aí eu trouxe as informações que nós tínhamos lá na questão 3, que é o raio de 20 centímetros, a velocidade angular ômega de π sobre 8 radianos por segundo, e o período que nós calculamos, que foi de 16 segundos. Nessa questão, a gente precisa ter bastante atenção para o que ele está me pedindo aqui, ó. Ele quer saber qual é o tamanho do arco. Esse arco seria um negócio mais ou menos assim, ó. Você tem aqui a sua trajetória circular, e esse cara percorreria, sei lá, daqui um ponto A até por aqui, sei lá. Não tem problema se for toda, tá? Vale a mesma coisa. E aí o comprimento do arco é esse comprimento aqui, ó. É um comprimento, uma parte do comprimento da circunferência, beleza? Então, eu estou olhando um deslocamento linear, beleza? Eu vou apagar aqui porque eu preciso de mais espaço. Então, olha lá. Para eu saber o espaço linear que ele percorre, eu só consigo fazer pela velocidade linear, né? Que é o ΔS sobre o ΔT. E aí você tem algumas formas de fazer. Pode fazer por regra de 3. Eu não vou fazer porque fica muita regra de 3, tá? São várias que nós precisaríamos fazer. E aí eu vou fazer pelas fórmulas, que é mais certeiro, beleza? Sugiro que você faça o mesmo. Então, olha lá. Primeira coisa, então, eu preciso conhecer o valor da velocidade, o valor do tempo, para eu poder jogar aqui na fórmula e calcular o ΔS. O tempo ele me deu aqui em cima, ó, o tempo de 2 segundos. Então, eu preciso fazer a velocidade linear. Você se lembra que a velocidade linear, ela dependia da velocidade angular desde que você multiplicasse pelo raio, né? Então, eu vou fazer assim, ó, velocidade linear é a angular, π sobre 8, vezes o raio de 20 centímetros. E aqui está em centímetros e as minhas alternativas também. Então, eu não preciso mudar de unidade de medida, beleza? Vou simplificar aqui, ó, o 20 com 8, vou simplificar por 4, dá 5 e 2. Então, a sua velocidade linear é 5π sobre 2 metros por segundo. Ele me pediu para usar o π igual a 3, então aqui são 15 sobre 2 metros por segundo. Nota que eu não dividi, porque pode ser que eu consiga simplificar alguma coisa, tá? Coloquei aqui que o π a gente só multiplicou por 3, o 5 que estava antes aí.
Então, eu vou voltar para cá, ó. Velocidade agora eu já sei, a linear, 15/2. O ΔS é o que ele está me pedindo num tempo de 2 segundos. Ó, tem 2 aqui no denominador, em cima e embaixo. Então, você tem que o seu ΔS é de 15 centímetros. Ele percorre um arco de 15 centímetros, alternativa D. A questão 5 diz o seguinte: aproximando o movimento que a Terra realiza a cada ano em torno do Sol de um movimento circular uniforme de raio aproximadamente igual a 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros e considerando um ano como π vezes 10 à sétima segundos, podemos estimar a velocidade orbital da Terra em. Então vamos com calma, porque quando ele me diz velocidade orbital, quando ele me diz velocidade orbital, ele está me pedindo a velocidade linear. Inclusive, olha a unidade de medida aqui, ó, quilômetros por segundo. Isso é medida de velocidade linear, beleza? Lá no texto, ele me dá mais algumas informações importantes, ó. O movimento que a Terra realiza a cada ano em torno do Sol. Esse movimento é um movimento de translação, que é aquele que define um ano, não é? Então, ele me deu o raio dessa trajetória e me disse que um ano vale esse tantão de segundos. Por que ele está me dizendo isso? Porque esse movimento ele se repete a cada ano. E isso é a definição de período. Então, o período desse movimento é de um ano. Só que nas suas alternativas, ó, a unidade de medida de tempo é segundos. Então, isso aqui você vai precisar transformar em segundos, que foi o que ele te deu aqui, ó. Um ano vai ser π vezes 10 à sétima segundos. E aí você vai lá para o cálculo de velocidade linear, que é, vou reescrever aqui para eu não pular um passo, ΔS sobre ΔT. O tempo é o período que a gente tem informação aqui. Então, o meu ΔS tem que ser o espaço linear que ele percorre em uma volta. No movimento circular, esse espaço em uma volta é o comprimento da circunferência. 2πr. Vou começar a substituir, ó. 2 vezes π, ele não me disse o valor de π, então eu deixo por aí. O raio, 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros, pelo período em segundos, π vezes 10 à sétima. Então, eu posso cancelar agora, ó, π em cima, π embaixo. 2 vezes 1,5 dá 3, e aí divisão de potência de mesma base, você subtrai os expoentes, dá 10 elevado a 1. Esse número é o número 30 quilômetros por segundo, alternativa D. Muito cuidado com as interpretações, beleza? Vamos com muito cuidado aqui na questão 6. Uma polia tem diâmetro de 10 π centímetros e gira com frequência constante de 1.200 RPM, acionada pela correia C que passa à sua volta. Esse A foi com erro de ortografia e ele não tem esse acento não, tá? E aí eu já vou extrair alguns dados aqui. Porque ele me disse aqui, ó, que são 10 π centímetros de diâmetro. Então, esse cara aqui é o diâmetro. E você se lembra que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio é metade. Qual é a metade de 10? 5 π centímetros vai ser o nosso raio, beleza? Ele me disse que a frequência F é de 1.200 RPM, rotações por minuto. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque embora ele não tenha me pedido, o usual é que nós usemos a notação no sistema internacional, no SI. Então, tudo que for medida linear vai ter que ser em metros, medidas de tempo em segundos, tranquilo? Então, eu vou fazer esses ajustes, antes de começar até de ler a letra A aí. Então, olha lá, aqui você tem um cent, que nós já conversamos, que é um fator multiplicativo, uma subunidade de medida, que é de 10 a menos 2. Então, o nosso raio vai ser 5π vezes 10 a menos 2 metros. E a frequência que está por minuto, nós vamos transformar por segundo. Nós vamos transformá-la na unidade
de hertz ou RPS, é tudo a mesma coisa, beleza? Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui embaixo, ó. Eu faço 1.200 voltas em 1 minuto. Só que nós vamos querer saber depois quantas voltas eu faço em 1 segundo para sair em hertz, em RPS, beleza? Então, eu vou transformar esse minuto em 60 segundos. Essas unidades aqui, elas precisam ser iguais, tanto essa quanto essas aqui, beleza? E aí, vamos analisar. Quanto menos tempo eu tiver, menos voltas eu vou dar. Então, eu posso multiplicar esse negócio cruzado aqui, ó. Ficou 60x é igual a 1.200. Passei o 60 dividindo, ó, ainda cortei um zero em cima e embaixo, 120 por 6 são 20 RPS, ou 20 Hz, é a mesma coisa. Na letra A, ele me pede a velocidade linear Vzinho da correia. Então, vamos analisar o seguinte. A velocidade linear, como é um movimento uniforme, é ΔS sobre ΔT, não é? Então, beleza. Nós temos informação de tempo, só que é representado pela frequência, porque a frequência tem a ver com tempo, né? É em 1 segundo, então, nesse intervalo de tempo, quantas repetições eu faço? Então, como eu não tenho essa informação do tempo tão clara, eu vou reescrever essa fórmula da velocidade linear como 2πr sobre o período. Período é o tempo que demora para dar uma volta, e em uma volta, o meu deslocamento linear é o comprimento da circunferência, 2πr. Você se lembra que dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência, porque um é o inverso do outro, não é? O período é 1 sobre a frequência. Então, vai ficar assim, ó. 2πr vezes a frequência. Você pode pegar essa fórmula direto lá do conteúdo que a gente tem, tanto na apostila quanto nos slides? Pode, sem problemas, beleza? Então, ficou assim. A velocidade vai ser 2 vezes π, e eu não vou substituir o valor de π, ó. Ele me pediu para escrever em função de π, então essa letra ela vai ter que aparecer. O raio, 5π vezes 10 a menos 2, vezes a frequência que a gente colocou aqui em cima em segundos, beleza? Então, ficou assim, ó, número com número, letra com letra, potência com potência, tá? 2 vezes 5, 10, vezes 20, 200. Π vezes π, π ao quadrado, vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 é a mesma coisa que você divide por 100. Então, aqui, ó, eu corto esses dois zeros com 10 a menos 2. Então, a nossa velocidade linear é de 2π quadrado metros por segundo, beleza? Eu vou apagar aqui para a gente poder fazer a letra B. Na letra B, ele pede para a gente o módulo da aceleração centrípeta de um ponto P na superfície externa da polia. Por que ele falou tudo isso? Porque se nós temos aqui nossa polia e nós só temos a medida do raio, então eu só consigo medir qualquer coisa aqui na circunferência. Se fosse em algum ponto interno aqui, ó, ele teria que me dar essa nova distância em relação ao centro, beleza? Só por isso que ele faz essa especificação. Então, vamos dar uma olhada em como eu posso fazer a aceleração centrípeta. Eu posso escrevê-la como v quadrado sobre r, lá nas nossas fórmulas, não é? Você conhece a velocidade linear? Conhece, nós fizemos na letra A. Lá na letra A, a gente achou a velocidade linear como 2π quadrado metros por segundo. Temos o raio? Temos o raio. Então, vamos escrever a aceleração centrípeta. Velocidade 2π quadrado, essa galera toda ao quadrado da fórmula, sobre o raio, que é 5π vezes 10 a menos 2. Aqui nós temos uma multiplicação elevada a uma potência, então é cada termo elevado àquela potência. 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado, aí você multiplica os expoentes. Π à quarta. E embaixo eu vou repetir. Vezes 10 a menos 2.
Número com número, potência com potência, letra com letra. 4 por 5, 0,8. A potência aqui, ó, do π, eu vou subtrair os expoentes, porque é uma divisão. Aqui, ó, nesse π de baixo, o expoente é 1, que não tem nada, né? Então, π ao cubo. E esse cara aqui, ó, 10 a menos 2, que está embaixo, quando eu trouxer ele para cima, eu troco o sinal do expoente, beleza? Então, fica 10 ao quadrado. Então, a nossa aceleração centrípeta é 0,8 vezes 100, do 10 ao quadrado, né? Isso dá 80. Π ao cubo, metros por segundo ao quadrado, porque nós estamos falando de aceleração. Beleza? Muito cuidado com a interpretação e com o uso das fórmulas, beleza? Vamos para 7? Questão 7. Na pista representada abaixo, os trechos AB e CD são retilíneos e o trecho BC é semicircular, então é metade de um círculo. O carro percorre todo o trecho ABCD com velocidade escalar linear constante. Isso aqui é muito importante, ó, porque a velocidade linear é constante. O V não vai mudar, beleza? Assinale o diagrama que melhor representa o módulo da aceleração vetorial do carro em todo o percurso como função do tempo. Como não cabia todo mundo aqui, nós vamos desenhar juntos, beleza? Então, vai ficar o seguinte. No trecho AB, eu executo um MRU, ou seja, a minha velocidade é constante, ele me disse, e é um trecho retilíneo, beleza? Eu estou numa linha reta. Eu tenho algum tipo de aceleração aqui? Não. A minha aceleração nesse primeiro trecho, ela é 0, beleza? Vou olhar o trecho CD, que é igual ao trecho AB, né? Porque aqui ele também me disse que é uma linha reta, então é um movimento retilíneo uniforme. Porque, de novo, eu permaneço com a minha velocidade constante. Então, aqui eu não tenho nenhum tipo de aceleração, beleza? Então, aqui, ó, esse cara aqui seria o trecho AB e esse cara aqui seria o trecho CD. No trecho AB, nós precisamos pensar o seguinte. Embora eu esteja num movimento uniforme, ele é circular. E aí você se lembra que no movimento circular sempre aparece uma aceleração que se chama aceleração centrípeta, que é aquela responsável por eu fazer a curva, não é? É aquela que sempre me puxa para o centro da trajetória, beleza? Essa aceleração, ela é constante, como todas as acelerações são para a gente nos nossos movimentos, todos eles, inclusive se for um MUV, né, que ele é uniformemente variado, e essa aceleração centrípeta, ela depende, a aceleração centrípeta, ela depende da velocidade linear e do raio. Como a velocidade linear é constante, o meu raio também não muda, essa aceleração centrípeta ela é constante, mas ela não vale zero, ela existe. E essa aceleração ela é responsável por mudar a direção e o sentido do vetor velocidade. Ela não muda o módulo dele. Quem muda o módulo seria essa aceleração que a gente chama de tangencial. Por que tangencial? Olha lá. Se eu desenhar aqui o meu vetor velocidade, ele é sempre perpendicular à aceleração centrípeta tangente à trajetória. Então, eu teria aqui, ó, um vetor velocidade v, aqui um vetor velocidade v, aqui um vetor velocidade v. Esse vetor ele não é o mesmo, porque ele está mudando de direção e de sentido, beleza? Então, no trecho CD, embora eu não tenha uma aceleração tangencial, embora eu não tenha uma aceleração que mude o módulo da velocidade linear, eu tenho uma aceleração centrípeta, eu tenho uma aceleração que me puxa para o centro, que se chama aceleração centrípeta, porque é um movimento circular, beleza? Então, aqui, ó, no trecho CD, BC, desculpe, que nós estamos olhando o meio, né? BC, existe uma aceleração
que não é zero. Embora eu esteja no movimento uniforme, mas eu estou no movimento circular. E é por isso que ela aparece, beleza? Então, fica a alternativa C lá na sua marcação. Beleza? Vamos para a última? A questão 8 ficou pequenininha para a gente conseguir lê-la por completo, tá? Um carro percorre uma pista horizontal e plana com movimento uniforme. Então, eu já vou marcar isso aqui porque é importante. Significa que a minha velocidade linear, ela é constante, ela não varia. A pista tem a forma de uma espiral ilustrada no esquema a seguir. E como se vê, o carro move-se no sentido anti-horário, isto é, percorrendo trechos sucessivos da pista com raios de curvatura crescentes. Então, a informação que eu tenho é que o meu raio ele vai aumentar, beleza? Ó, com raios crescentes. Com relação ao valor da velocidade escalar angular, então ele quer saber sobre o ômega e ao módulo da aceleração centrípeta ACP, quando ele fala módulo, ele só está falando do valor, ele não está falando da direção e do sentido desse vetor, beleza? Podemos afirmar que, durante o seu movimento, o que vai acontecer? Então, vamos analisar. Primeiro, vamos olhar como vai se comportar o ômega, que foi a primeira coisa que ele me pediu. Eu tenho informações de como velocidade linear e raio se comportam e quero analisar como a velocidade angular se comporta. Como que eu relaciono essas três? Velocidade linear é a angular vezes o raio. Então, analisa comigo aqui. A velocidade, ela é constante, ela não vai variar. O meu raio, ele me disse que vai aumentar. O número que está multiplicando o raio para permanecer com esse produto constante, ele vai precisar diminuir. Olha lá, eu tenho uma multiplicação, eu tenho um produto entre essas duas grandezas, né? Entre a velocidade angular e o raio, elas são inversamente proporcionais. Quando o produto de duas grandezas é constante, isso significa que elas são inversamente proporcionais, beleza? Então, a minha velocidade angular, ela vai diminuir. Então, olha lá, ambos permanecem constantes? Não. A velocidade aumenta? Não. Ela diminui? Ambos aumentam? Não. Mas os dois podem diminuir. Então, a letra E ainda fica no páreo. A segunda parte, ele me pede para analisar a aceleração centrípeta. Então, vamos analisar da seguinte forma. A minha aceleração centrípeta tem várias formas de eu analisar, beleza? Uma delas é como V quadrado sobre R. Aí você me pergunta, professora, eu não podia fazer aquela assim, que é ômega quadrado vezes R? Só que vamos pensar o seguinte, se você analisar por essa, você tem tanto o ômega quanto o R variando. Então, fica mais difícil da gente analisar, beleza? Então, olha lá. Eu vou analisar por essa, porque a velocidade linear V, ela vai ser constante. E aí, eu vou reescrever igual eu fiz com a primeira, ó. Vai ficar assim, ACP. Deixa eu escrever mais bonitinho. ACP vezes R é igual a velocidade linear ao quadrado. Essa velocidade linear, ela é constante e o nosso raio, ele está aumentando. De novo, eu tenho uma grandeza, aceleração centrípeta, inversamente proporcional ao raio, porque ela está multiplicando pelo raio a aceleração centrípeta e essa multiplicação está dando um valor constante, que é a velocidade linear. Então, aqui, ó, o meu ACP, ele vai também diminuir. Então, ficou a alternativa as duas vão diminuir. É muito importante fazer essa análise aí, com muito cuidado, com muita atenção. Assiste de novo, anota suas dúvidas, a gente se vê logo mais. Beijo, tchau, tchau.